Responsável. Tá bom. Bom dia a todos, a todas e ao professor. Obrigado pelas contribuições. Fácil, tá? Professor, o senhor fez um resgate, né, dessa construção histórica, e aí eu estava fazendo um paralelo com os nossos problemas atuais e um monte de datas, né? A gente vem como isso vem caminhando, e hoje um dos principais das questões da perseguição aos negros, a gente vê muito uma instituição que é a Polícia Militar, né? Aí, assim, eu fui dar uma pesquisada ali, de quanto foi fundado isso, né? Para saber se tinha alguma veia. E aí, de 1831. Atualmente, a gente já escutou lideranças da polícia e dos atuais governadores dizendo que tem que atuar de um jeito diferente em determinadas áreas periféricas do que nas áreas nobres da cidade. E aí a gente sabe que nas áreas periféricas normalmente estão a população negra. O quanto, né, isso tá enraizado, né, nessa instituição, e como que a gente vai, de repente, poder se expressar, né? Porque a gente não quer falar mal da polícia, a gente vê, né? Mas é difícil a gente, às vezes, compreender, né? Então, eu sei que o que explica talvez isso seja uma construção histórica, mas se a gente está perto de ter uma melhora nisso. Obrigado. Beleza. A todos. O professor falou que quando os africanos vieram para o Brasil, eles tiveram que aceitar o cristianismo e deixar a crença deles para aceitar a crença dos brancos. E aí eu gostaria de saber se foi aqui no Brasil que a religião afrodescendente passou a ser escondida atrás da religião católica, comparando santos, por exemplo, Oxum com Nossa Senhora, São Jorge com Ogum, para eles poderem cultuar a religião deles, mas de uma forma mascarada. Se foi aqui no Brasil e se realmente isso aconteceu. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Ivanir, né? Itanir. É bom ver É bom ver esse histórico, né? Porque agora a gente está passando também um momento, uma conjuntura, né? A jornada, né, de 44 horas semanais. Em 88 era 48 horas. Meu pai entrava às 7 horas da manhã e saía às 17 horas. Então era quase não via. Chegava à noite e ainda era da oposição sindical, né? Então já não conseguia ver muito. E depois, agora a gente está aí pelo fim da escala 6x1. Passou no Congresso, né? Agora tem o Senado que não sabe se vai passar, porque o Congresso vai ter eleição esse ano, vai ter que votar os deputados federais. E os senadores, né, tem 2/3, né, que vão renovar, mas tem uma parte do Senado que não vai renovar, porque o mandato do senador é de 8 anos, e deputado federal de 4 anos. Então, o trabalhador, né, com essa jornada de 6x1, ele trabalha de segunda, né, a sábado. Eu também já fiz essa jornada de 6x1 aqui no Calvo Atacadista, na avenida aqui embaixo, pelo sindicato. Você não tem final de semana, né? Você chega em casa, você já acabou, você deitou para descansar, pronto, já é segunda-feira. Então, isso aí também não, né? Eu vi a escravidão inacabada, isso faz parte né? Trabalha, não tem tempo para pensar, não tem tempo para ir no teatro, não tem tempo de ler um livro, né? Quer dizer, eu não pensava nem em ler livro, né? Para mim, ainda fazia faculdade, né? Então, imagina a correria, né? Tinha que ler de madrugada, né? Para ler o livro, né? Se fosse falar para mim à vontade, eu falava, vou demorar para ler. Então, assim, muito sacrificante, né? Então, e não dá para refletir também para ter aquelas lutas, aqueles movimentos, né, de ser contra, né, discutir a conjuntura. Fica difícil para o trabalhador fazer isso com tanta jornada de trabalho, né? Então, essa é a pergunta que eu queria fazer, né? Não é uma escravidão ainda inacabada, né, dentro do local de trabalho. Certo. Isso vai... Da repressão policial, que é uma coisa sempre muito presente na nossa realidade e que a juventude negra, em especial os meninos negros, é que mais sofre, né? Eu tenho jovens negros da família, a gente está sempre com o coração na mão, que o moleque sai, você não sabe se volta, né? E é uma coisa horrorosa que a polícia tem feito aí,
no Brasil inteiro, não só aqui em São Paulo, essa maneira como elege a população negra como se fossem criminosos natos. E aí tem algumas questões que eu acho que a gente precisa pensar, que isso não é resultado só de uma política dos governantes atuais, embora os governantes atuais, particularmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles maximizaram essa violência do Estado contra a população negra. O que aconteceu aqui em São Paulo, pegar o exemplo de São Paulo, naquela Operação Escudo, lá na Baixada, Operação Verão, que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Penha, uma coisa pavorosa, né? A polícia chegando lá matando indiscriminadamente as pessoas. Agora, para além da crueldade presente dos governantes atuais, é necessário que se diga que a polícia no Brasil, a polícia em geral, em toda a sociedade capitalista, ela tem uma função que como tem um autor que usa a expressão, vigiar e punir. A polícia, ela tem uma função de classe, né? De defender quem tem o poder econômico e reprimir a classe trabalhadora. No Brasil, ela tem uma dimensão, para além disso, tem uma dimensão racial. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Leila Algrande, que ela escreveu um livro que tem como título O Feitor Ausente. O que ela afirma? Na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, quem continha os escravizados durante a escravidão, quem segurava, quem reprimia, perseguia os escravizados, eram os entes privados, eram os grandes fazendeiros, com o capitão de mato, capanga, etc. e tal. Quando a escravidão vai se exaurindo, quem passa a ter essa função é o Estado, porque esses negros que eram considerados pelas elites inferiores, perigosos, dado a taras, ao alcoolismo, à violência, à criminalidade, quem vai cuidar dessas pessoas e colocar eles no seu devido lugar, quem vai reprimi-los é o Estado. Então, a criação das polícias no Brasil, ela tem essa dimensão de classe e ela tem essa dimensão racial também, né? É uma polícia que tem por foco reprimir as pessoas negras, particularmente os homens negros. E é curioso que, apesar daquela legislação que eu me referi, proibindo de estudar, proibindo de trabalhar, impedindo de ter terra, eles criam uma legislação que ficou conhecida como a lei da vadiagem, né? Então, proíbe negro de trabalhar e depois prende porque é vadio, para ver como é que é a crueldade do negócio, né? Então, é da lógica que a polícia que nós temos aí seja uma polícia que reprime particularmente a população negra. A Marisol coloca uma coisa que eu considero bastante interessante, que é a questão do sincretismo religioso aqui no nosso país, que é essa questão da semelhança entre as divindades brancas, as divindades religiosas europeias, cristãs, e as divindades negras. Que durante muito tempo se afirmou que era uma forma que os negros encontraram de continuar cultuando as suas divindades disfarçados de santos católicos. Isso pode ser uma parte da verdade, mas tem uma outra questão também que a gente tem que considerar, que esse sincretismo foi uma imposição ou foi uma estratégia daqueles que queriam dominar esses negros pela imposição da cultura europeia, convencendo de que eles poderiam cultuar aquelas suas divindades a partir do momento que tinham divindades católicas ou santos católicos com algumas semelhanças. Então, essa associação entre os orixás e os santos católicos também foi uma forma de impor a religião católica. E esse sincretismo como forma de dominação, ele tem algumas escolhas que são interessantes, que eu acho que a gente pode prestar atenção. Então tem essas semelhanças, né? Iansã, Santa Bárbara, São Jorge, Ogum e tal.
Contudo, existe uma divindade na religiosidade de origem africana, que é uma divindade que ela tem um papel muito particular, que é a divindade da desconstrução, da insubordinação, do movimento, da transformação. E nas religiões politeístas, até mesmo as religiões politeístas da Europa, como aqueles dos druidas, dos vikings, etc., não tem a ideia de bem e mal, não tem a ideia de demônio e Deus, de Deus e o diabo, não tem essa ideia. Isso é uma ideia incorporada lá por Santo Agostinho, que é essa ideia maniqueísta, a ideia que existe o bem e o mal, que disputam o ser humano ao longo do século. Não tem ideia de bem e mal. Então, a divindade pode fazer o bem, pode fazer o mal, a depender de como elas estão sendo agradadas pelos seres humanos. Por isso, normalmente, tem aquelas oferendas, os despachos, etc. e tal. E tem uma divindade no panteão das divindades de religiões de matriz africana que justamente representa a transgressão. E essa divindade é Exu. Não por acaso o Exu é demonizado. Então o Exu é apresentado como demônio, porque ele representa a transgressão, a insubordinação, a revolução. Então ele é apresentado como demônio. As outras divindades que têm outras características são assemelhadas com as divindades católicas. Então acho que é necessário que a gente preste atenção o quanto que isso também foi, por outro lado, uma imposição, embora é possível que em alguns momentos os negros tivessem se apropriado disso para cultuar as suas divindades. E por fim, o Itani coloca uma questão mais presente, né, que é a questão da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho de um escravizado, de uma escravizada, era em torno de 18 horas por dia, de domingo a domingo, né? Então as pessoas se rebentavam de trabalhar, né, sem nenhum tipo de proteção, né, descalços, sem chapéu para proteger do sol, tomando chuva, pegando doença e mal alimentados. Por isso a expectativa de vida era de 7 a 15 anos. Né? Então, em alguns autores dizem que até a expectativa de vida de um escravizado era 7 anos. Então, nós tivemos avanços extraordinários e todos esses avanços foram resultados da pressão popular, da organização da população. Seja através da organização de sindicatos como esses, de centrais sindicais como a CUT, do movimento social, do movimento negro, do movimento de mulheres. Todas as conquistas foram resultado dessa organização. E essa questão da escala 6x1, que, né, o fim da escala 6x1, que está na crista da onda aí, é um dos grandes momentos de luta que a gente tem, que com certeza nós todos devemos continuar a pressão. Tivemos uma vitória na Câmara, agora temos que ter uma vitória no Senado, né, uma proposta defendida pelo governo. E aí, só para concluir aqui, eu acho que uma coisa que é interessante, que mostra quanto que a nossa luta ela é ampla. Quem, primeiro, não é a única, mas a principal pessoa parlamentar que apresentou esse projeto para acabar com a escala 6x1 foi uma deputada negra travesti, né? Então acho que é importante a gente ter essa visão, essa dimensão, quanto que as nossas lutas se somam, né? Que as nossas lutas são importantes, quanto que a gente precisa estar solidário às várias lutas, que a Érica Hilton, que é essa deputada que foi lá, ela não foi lá defender só as travestis, só os homossexuais, que ela faz muito bem, ela foi defender os trabalhadores e as trabalhadoras como um todo. Eu acho que é exemplo de quanto que a nossa luta pode ser integrada. É isso, gente. Professor, parabéns pela palestra aqui. Eu estava falando até para o pessoal que a gente faz faculdade EAD, quem faz EAD, mas o presencial, assim, a gente aprende muito mais, é fundamental, assim, para a gente. Eu sou músico e eu tenho um projeto no exterior, através do Ministério de Relações Exteriores. Eu já participei de shows para divulgação da música brasileira em mais de 20 países. E assim, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, que eu vejo que a diplomacia, o pessoal do Itamaraty, então eu tenho muito contato lá fora com os embaixadores, com
secretários, cônsuls, tal. E assim, e existe uma branquitude, né, nesse público, assim, né? O Brasil tentou um tempo atrás, foi pioneiro em tentar uma paridade racial no Itamaraty, mas a demanda assim não teve. Se o senhor puder explicar isso um pouco para a gente. Obrigado. Parabenizar o professor, né? Muito importante, né? Eu acho que esse resgate histórico, né, é muito legal e é o que fundamenta a gente a ver como a coisa é cruel, né? E aí falar, eu espero que tenha mudado isso, né? Mas quando eu era criança, pequenininha lá em Barbacena, todas aquelas leis que foram citadas ali foram nos vendidas como uma coisa boa, né? Vendida com coisa sensacional, né? Como, né? E aí perguntar para o professor, porque a gente está vendo que muita narrativa torta e atravessada, e a gente tem visto esse fascismo, essa extrema-direita retornando com muita força, que nada é mais do que um movimento extremamente preconceituoso e racial, né, que coloca, né, exatamente, tenta recolocar, né, as pessoas brancas numa situação, legitimidade novamente, né, reforçar isso, né, com essa tal dessa teoria da prosperidade colocada pelas igrejas evangélicas, né, fazer uma relação com isso, que eu acho que ela vai muito, né, ela é extremamente ao contrário do que nós tínhamos nos anos 70, né, que era a teoria da libertação, né, que era das pastorais e que construiu um pouco desse movimento que a gente tem hoje nesse país, totalmente conservador e horroroso, que é o nosso país, o Brasil, né, infelizmente, né, fazer a relação dessas narrativas todas com essa questão da teoria que eles vêm trazendo aí, né, é isso. É o seguinte, mestre, eu cresci na periferia, né, de manhã, desde cedo trabalhando na feira para poder levar a subsistência, e na década de 80 pai desempregado, mãe desempregada, eu sou filhos de imigrantes da seca, né? Mãe nordestina, o pai do centro-oeste, mas região árida também. Enfim, o Estado brasileiro, na sua história, ele criou políticas para a juventude, né, alcançar a ascensão na sociedade? Ou a pessoa, aquela questão do mérito, sabe? Que eu estou querendo refletir. Como que é essa questão? É justo para todo mundo na sociedade, da forma que o Estado é estruturado? Ou tem privilégios? Principalmente o público estudantil, né? Essa juventude que está fazendo Geva conosco aqui, né? O nosso Estado é justo para essa juventude? Você perguntou por eles, né? Posso responder? Então vamos lá, gente. Bem instigante aqui as questões. O Aldo coloca uma questão, que é essa questão da possibilidade de paridade no corpo diplomático. Nós temos alguns espaços da nossa sociedade que ainda são extremamente elitizados. Muito elitizados. O Poder Judiciário é que é extremamente elitizado. As pessoas que estão lá no Poder Judiciário, nas várias instâncias, são famílias. Tem famílias que estão desde o século XIX, né? O pai é juiz, o filho é desembargador, o outro é ministro do Supremo, do STJ, e vai por aí afora. Então, é um lugar extremamente elitizado. Por isso é sempre uma briga, e hoje essa discussão está posta, toda vez que tem que ter o presidente indicar ministro do Supremo, sempre tem uma discussão muito forte na sociedade. É bom que tenha essa discussão da necessidade de indicar homens negros, mulheres negras para o Supremo, que tem pouquíssimas mulheres, hoje tem uma mulher só, e negro teve um só ao longo da história, que foi indicado pelo Lula. Agora sempre tem essa discussão. Então são espaços de privilégios
que é muito difícil romper esses privilégios. A diplomacia é outro espaço de privilégio, né? Então, existe um movimento de setores organizados para que tenham negros e negras no corpo diplomático. Isso ainda é muito difícil. Tanto difícil porque é difícil passar nas provas lá do Instituto Rio Branco, que tem uma exigência muito grande, mas principalmente porque existe uma estrutura que impede a entrada de pessoas negras e de mulheres negras, etc. Existe uma autora aqui em São Paulo, talvez vocês conheçam, a Cida Bento. A Cida Bento, ela escreve na Folha de São Paulo, minha amiga há muito tempo. Ela escreveu um livro recente que tem como título O Pacto da Branquitude, que no Brasil existiria por parte das pessoas brancas uma espécie de um pacto não escrito e não verbalizado, não falado, mas de defender os seus privilégios, né? Então é assim, quando tem um concurso, por exemplo, numa universidade, aquela banca que se reúne para aprovar um professor que vai ser, normalmente aquelas bancas fazem um certo pacto e vai considerar que aquele que tem mais qualificação é aquela pessoa branca e tal. Então, isso acontece também no corpo diplomático e é uma luta que a gente precisa fazer cotidianamente para superar isso, né? O Roberto coloca a questão da teoria da prosperidade versus a teologia da libertação. Olha, gente, eu não sou cristão, ao contrário, eu sou ateu. E agora eu acho que o cristianismo é uma das filosofias mais interessantes que tem, bonitas, generosas e, contudo, a mais distorcida. E essa teologia, ou essa teologia da prosperidade, na minha compreensão, é uma das mais pavorosas distorções daquilo que é o cristianismo, que sempre propôs uma outra coisa, né, de vários exemplos aí nos evangelhos, de vida simples, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, e não busca de riqueza e tal, né? É o próprio exemplo da figura central do cristianismo, que sempre foi uma pessoa que viveu com extrema simplicidade. Então eu acho que isso é uma distorção, se eu acreditasse que existe inferno, eu diria que as pessoas que estão fazendo isso vão todas para o inferno, porque é uma distorção absurda de uma filosofia que é bonita e que defende uma outra coisa para o ser humano. E a teologia da libertação, que existiu lá na década de 70, que muitos de nós aqui da minha geração conviveu muito com isso, era justamente se propunha a que a Igreja Católica retornasse para os pobres, um olhar para os pobres e um olhar para libertar esses pobres do jugo do capitalismo, entendendo que o capitalismo, a ideia de riqueza, a exploração do homem pelo homem é algo anticristão. Então era uma proposta extremamente generosa, com vários autores, né, como Leonardo Boff, Frei Beto e tal, que teorizaram sobre isso e que colocaram em prática, e que hoje está bastante derrotada por essa onda que está aí de misturar e que misturam a religião com um crescimento econômico, o pessoal vai ficar rico. Vocês verem assim, os grandes bandidos que tem hoje aí, aquele Vorcaro que corrompeu um monte de gente, o seu genro, era tudo um pastor, se dizia um pastor, então utilizando a religião da forma mais vil possível, né? Então eu acho que não consigo ver semelhança entre religiosidade e o que essa gente faz. E o Júlio coloca uma questão, uma provocação que eu acho bem interessante, que é essa questão do Estado, se o Estado criou políticas para a juventude. Olha, historicamente o Estado brasileiro, ele agiu contra a juventude negra, juventude pobre, juventude periférica. Historicamente o Estado brasileiro criou políticas para a juventude rica, né? Foi criado, existia uma legislação que existiu até a década de 70, que era a Lei do Boi. Era uma lei que estabelecia cotas, veja só, nas universidades agrícolas, principalmente aquela universidade, não sei o que, de Queiroz, que tem aqui, que é ligada à USP agora,
que para filhos de fazendeiros. Então já existia cotas no Brasil, sim, mas não era cota para negro, era cota para filho de fazendeiro, evidentemente todos os brancos. Eles tinham o privilégio de entrar de forma diferenciada na universidade, que era a cota para filho de fazendeiros. Muito recentemente, a partir de 2002, o Estado brasileiro passou a ser dirigido, com exceção do período do golpe de 2016, passou a ser dirigido por um setor da sociedade que historicamente foi marginalizado, que eram os trabalhadores, a partir da eleição do Lula. E muito do Estado brasileiro mudou para desenvolver políticas de inclusão da população historicamente marginalizada, principalmente a população negra. Então, políticas como o ProUni, como o FIES, como as cotas de universidade, são políticas que vão no sentido de promover políticas compensatórias para compensar toda aquela exclusão que o Estado brasileiro promoveu contra uma parte da população. Então, acabou que o Estado teve esse tipo de ação. Mas é só porque teve uma parte do Estado brasileiro, porque não é todo, porque o poder legislativo e o judiciário ainda está na mão da burguesia, a parte do Estado, que é o poder executivo, foi ganho pelos setores populares, pelos setores mais à esquerda e tal. E aqui eu acho muito importante pontuar, quando a gente discute a questão racial, que não é possível no Brasil discutir a questão racial sem considerar a dimensão de classe. No Brasil, a diferença de classes, ela tem também uma diferença racial. A totalidade da classe dominante no Brasil é branca. E quando eu falo da classe dominante, eu não estou falando do MC, nem do influencer que ficou rico e que agora fica desfilando com cordão de ouro e correndo de Porsche por aí. Estou falando daqueles que são donos dos meios de produção. São os patrões aqui, né? A família Setúbal, esse povo que é a classe dominante. A totalidade é branca. A maioria da classe média é branca, embora existam negros de classe média. E a maioria dos trabalhadores, quem produz a riqueza e não se apropria dessa riqueza, é negra, embora existam trabalhadores brancos. Então, a dimensão de classe e a dimensão de raça no Brasil estão imbricadas, ela precisa ser discutida junto. Por isso, não dá para a gente fazer aquela discussão que algumas pessoas do movimento negro têm, eu sou do movimento negro desde 1978, eu discordo, de achar que tanto faz ser direita como esquerda. Não, tanto faz não, tem que ser de esquerda, porque negro de direita é inimigo da sua população. E a direita normalmente age contra a população negra, porque é da natureza da direita ser racista. Porque eles são herdeiros dos escravizadores, é da sua natureza ser racista, assim como é da natureza da esquerda ser antirracista, embora existam pessoas racistas na esquerda. Mas a natureza da filosofia do pensamento de esquerda é ser antirracista. E para concluir, mais uma ação do Estado que, para mim, eu acho um dos maiores avanços mais extraordinários do atual governo, é o projeto Pé de Meia. Tá? Vocês estão todos aqui no ensino médio, não sei se são beneficiados por esse projeto. Para mim, é um dos projetos mais revolucionários que o Estado brasileiro, desse governo, colocou, que é, através da educação, permitir que meninos e meninas possam estudar mais tempo, não sejam expulsos da escola pela obrigatoriedade de trabalhar para ajudar a família e possam ficar mais tempo na escola. Esperamos que no próximo mandato, no 4º mandato do Lula, esse valor seja aumentado para a pessoa possa realmente sobreviver só estudando, não ser obrigado a trabalhar, como a maioria de nós aqui. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, muita gente começou com 14, com 13, com 16, eu acho que não tem que trabalhar, quem tem que trabalhar é adulto. Jovem tem que curtir, namorar, transar com camisinha, ir para festa, sabe? Tem que viver a sua vida. É isso, gente. Tá ligado. Você explicou especialmente nesse slide que houve um incentivo à imigração. Só que alguns dos imigrantes
não ganharam terras, né? Eles tiveram que substituir os escravizados que foram libertos nos trabalhos que eles faziam. Houve algum critério para escolher quem ganhava terra e quem tinha que trabalhar nesses empregos que não foram, não deixaram de ser insalubres, não deixaram de ser empregos subvalorizados e etc. E, num futuro, na Segunda Guerra Mundial, houve uma proibição da língua estrangeira, especialmente dos países do eixo. E os países do eixo foram os que mais tiveram imigrantes no Brasil. Esses imigrantes que trabalhavam nessas funções mais precarizadas, eles tiveram alguma desvalorização, alguma discriminação? E se houve, por que não aconteceu um processo deles entrando em algum crime organizado, como aconteceu na América do Norte, da máfia, que também vinha desses países que recebiam os imigrantes, que mandavam esses imigrantes? Porque os que tinham terra, eles entraram na pequena burguesia, né? Eles tinham esse poder nessa oligarquia que criava as leis, especialmente nessa parte da história. Perfeito. Obrigado, senhor, por esse um excelente trabalho que o senhor vem fazendo. Eu queria perguntar sobre... No começo, o senhor falou sobre narrativa, né? Sobre como a história foi contada pra gente, sobre como a história foi passada. Eu sei que no nosso livro, que é nosso caderno, tem o Machado de Assis, né? Ele foi embranquecido. Queria perguntar sobre esse embranquecimento, sobre como a história foi contada, sobre como as pessoas negras tiveram o começo num papel de destaque e intelectualidade, sobre como o Dr. Luiz Gama foi... sobre o trabalho dele, sobre o Zumbi dos Palmares, que a gente vê na internet muitas vezes sobre como pessoas querendo manchar a história dele, falando que eles tinham escravos, querendo utilizar isso contra ele, sobre como se isso procede, como que isso foi contado, se isso é verdadeiro. Sobre esse embranquecimento e pessoas negras em papéis de destaque, como isso aconteceu. Enfim, a minha pergunta engloba muito a sociedade preta, principalmente, nos dias atuais, os jovens, né, que somos nós. A gente estava conversando esses dias, inclusive, eu e os meus amigos, sobre um assunto que eu acho que entra muito nisso, que é como o embranquecimento transformou os traços pretos, né, os traços negroides, em coisas vistas por uma parcela da sociedade, né, que é algo enraizado, muito enraizado hoje em dia, em coisas feias, que é visto por algumas pessoas até hoje como algo sujo ou algo fora do padrão, algo... E aí eu queria saber como que o senhor vê esse processo de embranquecimento que aconteceu no nosso país como algo que prejudica até hoje a percepção dos jovens negros do que é feio e do que é bonito, como o próprio cabelo, né? Que eu acho que entra muito nisso. Outra juventude aqui, tá? Isso. Então tá, vamos lá então. Deixa eu ver, se mais ou menos seguir a ordem, se não seguir não tem problema. O Caio coloca que alguns imigrantes não ganharam terra e fala da questão da Segunda Grande Guerra, proibição da língua estrangeira e o acesso, né? Se eles tinham acesso ao poder. É importante que se diga, até nos dias de hoje, os trabalhadores são enganados, são explorados, etc. Os imigrantes que vieram para cá eram trabalhadores, pobres, muito pobres. Então, embora eles tenham tido privilégio comparando a situação dos negros, eles também foram explorados, tanto é que começaram a se organizar em sindicatos, fizeram lutas, fizeram greve, etc., que eram principalmente os imigrantes. Então, eles foram explorados, né? Não estou dizendo que eles tiveram uma vida maravilhosa. Comparado com os negros, eles tiveram essa vantagem. Uma parte deles foi enganado, inclusive. Foram feitas promessas que não foram cumpridas. Então, muitos deles ficaram nessa situação difícil. Alguns foram para a terra, tiveram ascensão social na terra, conseguiram se tornar classe média. Muitos vieram para a cidade e se tornaram operários, e que evidentemente foram explorados como operários, mas entendendo que ser operário, inclusive, era um privilégio, porque ao negro não era permitido ser operário.
Existiam, além dessa legislação, existia anúncio mesmo depois da escravidão, estudei isso aí quando estava fazendo mestrado, anúncios no estado de São Paulo, Diário Popular, que dizia o seguinte: precisa-se de mecânico que não seja preto. Isso era colocado em anúncio de jornal, né? Precisa de chacareiro que não seja preto. Isso aí, ou então, de preferência italiano, de preferência português. Isso era colocado no anúncio de jornal de forma tranquila. Então, eles foram explorados, por serem explorados, eles lutaram, se organizaram em sindicatos, mas ainda assim eles não foram tão explorados quanto os negros, que ficaram mesmo na margem, não eram considerados nem trabalhadores e foram proibidos de estudar no final da escravidão, e depois da escravidão não foram proibidos de estudar e trabalhar, não existia uma proibição na lei, mas tinha um impedimento na prática, que os empregadores simplesmente recusavam trabalhadores negros, né? Então, acho que isso é importante lembrar. Na questão da Segunda Guerra, é uma questão muito específica. Nós estávamos vivendo, o mundo estava vivendo um período de guerra, tinha lá o eixo, né, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão também, sob a direção do príncipe Hirohito, que tinham o mesmo pensamento. Do outro lado tinha os aliados. O Brasil, que na época era governado pelo Getúlio Vargas, ficou muito tempo balançando entre apoiar os aliados, liderados pelos Estados Unidos, ou apoiar a Alemanha nazista. Por fim, acabou participando do bloco dos aliados e, evidentemente, os nazistas foram derrotados, e aqueles que eram de forma justa ou injusta identificado com os nazistas, com o nazifascismo, que eram os alemães que estavam no Brasil, os italianos, sofreram um pouco da consequência daquela guerra, porque passaram a ser considerados suspeitos de serem apoiadores dos nazistas, embora muitos não fossem. Os italianos, principalmente, muitos italianos eram anarquistas, comunistas, etc., não tinham nada como nazistas, mas às vezes sofreram, sim, pode ter sofrido algum tipo de preconceito nesse período. O Eduardo fala do branqueamento, e isso é verdade, o racismo tem essa característica. Quando não consegue apagar, o apagamento, né, da contribuição dos africanos e dos afro-brasileiros, dá um jeito de branquear. Então, o Machado de Assis foi branqueado, os irmãos Rebouças foram branqueados, Teodoro Sampaio, que é nome de rua lá em São Paulo, assim como a Rebouças, foi branqueado. Esse que ele citou, Luiz Gama, foi branqueado, um monte foi branqueado, né? E é uma estratégia, né, para não admitir que os negros deram uma contribuição, aqueles que tiveram destaque muito grande foram branqueados. E aqui eu quero pegar um exemplo bem anterior. O principal filósofo da Igreja Católica, a Igreja Católica tem dois filósofos principais que criaram toda a estrutura do pensamento católico, aquilo ficou conhecido como a escolástica. Foi Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O Santo Agostinho era um homem africano, negro. Santo Agostinho era da cidade de Hipona, do norte do continente africano, era um homem negro. Se vocês colocarem no Google aqui Santo Agostinho, vocês não vão ver Santo Agostinho negro. Santo Agostinho vai sempre aparecer branco. Onde que eu vi uma imagem de Santo Agostinho negro? Uns 10 anos atrás eu fui de uma exposição que teve no Centro Cultural Banco do Brasil, que eles chamavam de exposição de pintura medieval. Então, durante o período feudal, ou seja, antes das grandes navegações, do colonialismo e da invasão do continente africano pelos europeus, os próprios europeus retratavam Santo Agostinho como um homem negro. Isso está lá, tem uma pintura do Santo Agostinho de 1400 e pouco, antes da colonização, que ele é retratado como negro. Por que Santo Agostinho foi branqueado? Como é que eles iam justificar que ele estava invadindo o continente? Que eles diziam que era amaldiçoado, que o principal teólogo da sua religião era um homem negro. Então, esse branqueamento faz parte da prática racista de desvalorizar aquilo que a população negra produziu e contribuiu. E a Ana Lídia
ela fala dessa questão que é verdade, que é a questão estética, né? Que é essa questão do branqueamento, que é a questão estética que faz com que as pessoas, inclusive as pessoas negras, rejeitem a sua aparência original para assumir uma aparência que procura imitar a aparência de brancos. Hoje a gente vê mulheres negras que alisam o cabelo. Vocês não viram isso, mas ainda bem que vocês não viram, porque era feio pra caramba. Na minha geração, quando eu era criança, existiam homens que alisavam o cabelo. Não sei se vocês já viram isso. Era um negócio... Os caras alisavam, põem umas pastas que alisavam, e para aquilo ficar bem duro, bem firme, eles colocavam uma meia de mulher na cabeça e ficavam com aquela meia. Era um negócio pavoroso. Então, quer dizer, como é que as pessoas faziam aquele tipo de agressão a si mesmo, por conta de uma estética estabelecida de que não, cabelo carapinha, cabelo crespo é feio, então você tem que alisar. E aí a gente vê várias pessoas com isso, né? Eu não estou... diga. Não, só o caso mais emblemático disso... Doente, quer dizer, não só ele fazia aquilo com o cabelo, como ele começou a achar produtos químicos para se branquear, né? Quer dizer, é uma doença, a pessoa fica enlouquecida com aquilo e a sua autoestima vai lá para baixo, né? Então isso é uma coisa grave. Então, para mim, assim, começou na minha geração, mas é maravilhoso ver vocês assim, todo mundo com seus cabelos originais e tal, porque durante muito tempo isso era proibido, né? É isso, gente. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Então, por que essas questões são tão importantes na nossa vida, né? Por que será? Por que será? Né? Se você é negro ou negra, né? Ou enfim, se classifica assim, né? Já sabe que é assim. Se você é branco, já sabe que não é assim. Então, por que nos incomoda? Eu acho, né? Isso aí é isso que me interessa falar, né? Que nós temos sensibilidade, nós temos um sentido ético das coisas, nós temos uma exigência, esse sentido ético coloca para a gente uma exigência de justiça. A falta de justiça, a injustiça nos incomoda muito. E vocês querem coisa mais horrorosa, mais injusta do que essa diferenciação gritante, prejudicial, profunda entre seres humanos que não tem outro motivo para serem diferenciados? Por que ser diferenciado só a partir da cor da pele? Por quê? Qual que é o problema? Né? Enfim, então, isso causa repulsa na gente. Eu, inclusive, estou muito ferrada da minha vida, né? Estou mesmo emputecida, para ser clara, né? Por quê? Porque eu tenho ouvido vários depoimentos de pessoas que fizeram parte da Flotilha pela Liberdade, que é um grupo de pessoas de diversos países que se organizaram, conseguiram embarcações para chegar até a Palestina, né? Até a Palestina, ou seja, Gaza e Cisjordânia, né? Levando medicamentos, alimentos, parece que tinha também purificador de água, porque lá eles são obrigados a tomar água do mar tratada, né? Tá. Então, o que aconteceu com esse pessoal? E eu ouvi depoimento de 2 pessoas que estavam lá, inclusive uma ontem, que está todo quebrado. Por quê? Porque eles estavam nesses navios, eram várias barcas, várias embarcações, né? Eles estavam a caminho de Gaza, muito longe ainda, inclusive em águas internacionais, e foram interceptados pelo exército israelense. Pelo exército israelense. E o que o exército israelense fez?
levou todo mundo, ou já começou a torturar no próprio navio e nos vários navios que eles levaram de apoio também, inclusive um navio prisão, né? E já começaram a bater, a explorar as pessoas, né? E depois levaram boa parte deles para presídios dentro da área que é considerada hoje Estado de Israel, né? E lá as maiores barbaridades são cometidas contra essas pessoas, geralmente pessoas jovens, porque para ter coragem de se meter num negócio desse, em geral, quem já tem mais idade, eu, por exemplo, jamais teria condições, né? Então, geralmente essas pessoas foram levadas para as prisões, ficaram lá mais de 10 dias sendo torturados, estuprados. Eu faço questão de falar isso, porque eu acho que terrorista, sabe? Terrorista é sempre um estuprador, é um sádico, né? Alguém que torceu tudo na cabeça. A sensibilidade foi para o saco, foi para o beleléu, virou alguma outra coisa que eu acho que não é gente. Eu acho que não é gente. Eu acho que é outra espécie aí que a gente vai ter que ver como é que classifica no futuro se eles permanecerem, tá? Então, isso aí, nesse grupo de mais de 100 pessoas, eu não tenho os números, não guardei esses números. Mais de 100 pessoas, tinha 8 brasileiras também, né? Todos geralmente com fraturas, com sequelas da tortura que sofreram. E depois de muito tempo foram libertados, 12 dias, né? E até agora parece que não está acontecendo nada. A imprensa, vocês já ouviram falar alguma coisa? Não ouviram, eu tenho certeza, nem precisa responder. E não vão ouvir, porque a nossa imprensa é totalmente cega, surda e muda. Ela só ouve o que quer, né? A nossa imprensa oficial, tanto televisiva como de jornal, como de qualquer porcaria, né? Então eles não vão falar nada, dica. Isso vai passar batido, não existiu. Agora, pior, como dizem os próprios caras que eu ouvi denunciando, pior ainda é a situação dos palestinos que estão lá, mais de 12 mil presos nos presídios de Israel, sendo torturados diariamente, inclusive crianças, diz que tem 400 crianças, esse foi o número que o rapaz falou, 400 crianças sendo torturadas diariamente, presas lá, família não tem acesso, a família às vezes nem existe mais, às vezes já foi assassinada, né? Porque jogaram bombas durante 2 anos e meio sobre todas essas casas lá na região da Palestina, né? Jogar. Agora, sabe o que acontece diante de tudo isso? Ninguém fala nada, né? Isso que me revolta mais ainda. Então, eu estou ferrada com essa injustiça horrorosa que acontece contra as pessoas porque simplesmente elas têm a pele de uma cor um pouco diferente. Às vezes nem é muito diferente, às vezes é praticamente igual, né? É igual mesmo, porque é igual mesmo, né? E aí, e também contra esses absurdos do colonialismo atual, que agora é de extinção. Antes do colonialismo, até o século passado, século XX, era de exploração do trabalho, de confisco das riquezas todas, isso desde que os europeus chegaram aqui na América, confiscaram tudo, ouro, prata, navios e navios de ouro, todos nós já ouvimos falar disso, né? Que cruzavam o Atlântico para levar as riquezas para lá. Explorava o trabalho como exploraram o trabalho dos africanos durante tantos séculos, né? E agora o colonialismo, a expansão colonial que se expande para poder tomar posse das terras, né? Esse colonialismo agora é de extinção, é de genocídio. Por isso o principal foco deles são as crianças.
as crianças, que eles matam mais. Crianças e mulheres. Por quê? Isso eles dizem claramente. Porque se deixar crescer, vira terrorista, dizem eles. Certo? Então, agora é extinguir. O colonialismo evoluiu, deu uns passos a mais. E esse passo é no sentido de agora, não mais de explorar o trabalho, as riquezas, mas é de matar, acabar, atingir as crianças, que estão lá, um monte de crianças na antiga Palestina, fora todos que morreram, né? Estão lá sem pernas, sem braços, se arrastando no meio dos escombros, sabe? E ninguém faz nada. O professor, parabéns pela palestra mais uma vez. O professor abordou assim a transição entre a escravidão e o mercado de trabalho capitalista, né? Que eu acho importante, e em consequência disso as lutas. Até importante que o professor falou que a primeira organização dos trabalhadores não começou nos sindicatos, que é uma coisa que a gente se engana mesmo. O movimento sindical discute exatamente dessa forma. Mas eu queria que o professor falasse também dos personagens e das lutas que deram continuidade após essa transição. A gente viu, tem alguns ali, inclusive alguns personagens representados ali no cartaz, né? Mas acho que é importante, principalmente do século XX, século XXI, porque as lutas continuam, né? As lutas continuam até hoje. E acho que é importante para todos nós conhecer essas lutas mais contemporâneas e esses personagens que deram continuidade a essa luta. Primeiramente, só pedir desculpa que eu precisei me ausentar em alguns momentos, né? Não consegui pegar toda a apresentação, até para justificar, professor Ramatiz. Nós temos aqui no sindicato um cursinho comunitário, um cursinho popular, né? Que são esses jovens que estão aqui. E semana passada nós fomos contemplados com a questão do recurso do CEPOP, né? Então agora você falou da questão do pé de meia, esses jovens estudantes aqui vão ter um auxílio também, né, de R$200 para estar estudando, para estar participando conosco. E eu quero aproveitar, né, quebrar um pouco aqui a rotina que está das perguntas, e apresentar o Pedro Henrique. Pedro Henrique vai ser o coordenador junto conosco aqui do CEPOP, né, ele que é o responsável, inclusive, para fazer o cadastro dos alunos e dos educadores, vai estar em parceria conosco. E aqueles jovens que estão ali atrás serão os jovens professores também, né? Pedir para o pessoal só levantar, se apresentar, porque os alunos estão aqui. Então, ali nós temos aulas que a gente não tinha ali, o Cauã, né? Eu não vou me lembrar o nome de todo mundo, desculpa, mas só o que me fez lembrar ali o Cauã. Então, são jovens professores, né, que com certeza você é referência para eles também, né? Então, eles estarão conosco, junto com a coordenação da nossa professora Maria Helena. Maria Helena, que foi vereadora aqui, coordenadora e idealizadora do projeto GEVA, né, que é Grupo de Estudantes da Vila Augusta. Então, tem toda uma história e ela que coordena esse processo junto conosco. Então, diante disso, obrigado, uma salva de palmas para esses jovens professores, a nossa coordenação. Pedro, obrigado, tá bom? A gente agradece aí por toda essa parceria e fazer com que o nosso cursinho fosse reconhecido também na questão do CEPOP. Obrigado, tá? E para finalizar, Matias, nessa onda que que você colocou, que é essa questão do cursinho, que tem ajuda de custo, na questão do pé de meia que você colocou, e o que a Ana Lídia colocou um pouco para a gente, da questão do embranquecimento, né, que tem. Por mais que o governo, e a gente vê isso não só no Brasil, mas a gente vê na questão toda aí da América Latina, domingo agora vai ter eleição na Colômbia, né, e a gente tem lá o de esquerda, a gente tem a extrema-direita se colocando com a possível, de repente, derrota da esquerda lá, e a gente sabe como você colocou. A esquerda, ela é a bandeira, né, dos pobres, dos negros, dos indígenas, daqueles que mais necessitam. E por mais que nosso governo de esquerda tenha feito com todos esses projetos, Minha Casa Minha Vida, é o pé de meia, é o desenrola, é condições para que os jovens entrem no mercado de trabalho, né, as cotas tem na universidade,
nós temos, infelizmente, nessa população, que é os pobres de direita, né? Que é os negros brancos, que é aqueles que se acham que eles são apenas pequenos comerciantes, e se acham que é o Você S.A., e aí se acham que é grandes empresários, né? Mas não sabe que eles são pobres também. E essa cultura, como colocou, do embranquecimento, como que a gente vê na sociedade essa questão da maioria ser pobre, da maioria negra, ainda votar na direita, votar contra todos os projetos sociais, porque a gente sabe que a gente viu a questão do Bolsonaro, que é homofóbico, e a gente vê os gays que falam que votam no Bolsonaro, né? Isso é uma consequência do quê? Da cultura de muitos anos que vem, como você colocou, né? Ou é simplesmente uma questão de momento, onde a sociedade está sendo vítima da imprensa, da mídia, né? Que coloca na cabeça deles que eles é o Você S.A., você não precisa de programas sociais, você não precisa do governo, você sozinho consegue dar conta. O resultado dos seus méritos é seu. Não precisa você competir como esses jovens aqui, que competem com o filho do rico, que estão em grandes cursinhos aí de renome, né? Então, a gente sabe que tem essa consequência. Eu queria que você fizesse um pouco essa análise. É isso. Primeiro, eu vou começar pelo GC, e aquele que o GC coloca a questão das personagens, né? Nós temos realmente algumas personagens, algumas figuras que deram contribuições significativas, e como foi falado antes, as personagens são muitas vezes apagadas. Tem uma personagem brasileira que eu tenho me debruçado, procurado estudar um pouco, e acabei de publicar um artigo numa revista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, chamado Maracanã, que é o Nilo Peçanha. Não sei se todo mundo sabe, Nilo Peçanha foi o único presidente negro do Brasil. E foi embora ele nunca se assumisse como negro, né? E ele teve um papel muito importante num período de desenvolvimento do Brasil, inclusive foi um dos que mais incentivou as escolas profissionalizantes. Então, aqueles liceus de artes e ofício, que depois inspirou outras escolas, no tempo do Getúlio Vargas, e mesmo hoje, institutos federais, etc., está um pouco na origem do Peçanha. Então, é uma personagem muito interessante, que deu uma contribuição muito... fazia parte das elites, ligado aos cafeicultores, mas ele é muito interessante. Depois eu posso até passar o link do artigo para quem tiver interesse, que eu acho que é um personagem que a gente tem que relembrar, e vários personagens que tiveram papel que foram branqueados. E aqui me lembro até, eu respondendo algo que eu não respondi antes, que o Eduardo citou, que é a questão de que alguns segmentos, hoje com essa ascensão da extrema-direita, dos racistas que perderam totalmente a vergonha de ser racistas, e que veio com essa conversa de que Zumbi, que em Palmares tinham escravizados. Que é uma mentira deslavada. Palmares era como se fosse um reino africano. E Zumbi, assim como Gangazumba, assim como Aqualtume, assim como Dandara, que existiram mulheres que dirigiram Palmares, que aí também houve um apagamento das mulheres, e fala muito só de Zumbi, era o Estado, era como se fosse uma monarquia. E todo rei tem o seu séquito, todo rei tem a sua corte. Então, existiam pessoas em Palmares que faziam parte da corte. E aí, alguns, na época, religiosos na época, chegaram a citar que essas pessoas que estavam ali servindo ao rei, que seriam escravos de Zumbi, que na verdade faziam parte da corte. E agora, com esse ressurgimento furioso do racismo mais descarado, as pessoas começam a tentar
minimizar o horror que foi a escravidão, tentando argumentar que em Palmares existiam escravizados. Que não existia, isso é pura mentira. Então, até respondendo aquilo que eu acabei esquecendo, o Eduardo tinha colocado, e retomando aqui o que o Gessé colocou. Então, acho que isso a gente tem que considerar a importância desses personagens. Muitos foram branqueados e que a gente precisa falar deles. O Vanderlei coloca uma questão muito presente, que é essa questão dos pobres de direita e negros de direita, que inclusive que eu acho que é uma coisa que dói muito no nosso coração. Mas eu queria ser um pouco otimista e dizer que não foi sempre que foi maioria. Vamos lembrar que foram os pobres, e principalmente negros, que tem várias pesquisas que demonstram isso no período eleitoral, que elegeram o Lula em 2002, que depois reelegeram o Lula em 2006, que elegeram a Dilma em 2010, né? Depois em 2014, e que voltaram a eleger o Lula agora em 2022. Então, uma parte grande da população brasileira, pobre, inclusive negros, se identificam com a esquerda e sabem que a esquerda é sua principal aliada. Em alguns momentos, uma parte que é mais volátil dessa população, que não tem muita certeza do que quer, acaba se deixando encantar pelo canto da sereia da direita e entra nessa e acabou elegendo essa coisa pavorosa que foi Bolsonaro e toda a sua quadrilha. Então, mas foi um momento que aconteceu, esperamos que isso não aconteça nem agora, nem nunca mais, porque são pessoas realmente pavorosas e que acabam fazendo um discurso, e aí entra nessa questão da meritocracia, que cala profundamente alguns setores que acreditam que conseguiram, que tiveram sua cabeça feita dentro daquela ideia de que a luta coletiva ela é uma besteira. O que importa é a luta individual. Que coletivamente não vamos conseguir nada. Então, para que ter sindicato? Tem que ter sindicato. Sindicato é um bando de gente que só está lá pegando dinheiro dos trabalhadores. Aí apoiaram a reforma trabalhista criminosa do Temer, que tira recursos dos sindicatos, impedindo que o sindicato tivesse esse tipo de ação junto à população. Que acham que a pessoa trabalha 18 horas por dia em cima de uma moto entregando pizza e acha que é empreendedor, né? Que está lá, que a moto é dele ou às vezes não é dele, muitas vezes moto cabritada, que quando chega a polícia tem que fugir porque a moto está toda irregular, e o cara acha que ele é empreendedor, né? Mas a ideia é isso que é colocado, isso é o terreno fértil para a direita, é isso que faz com que parte significativa seja ganho para a direita. E acho que é nosso papel, e aqui nós todos, professores, estudantes, sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras em geral, disputar essa gente na sociedade, que são nossos irmãos, nossos primos, nossos vizinhos, nossos amigos, que muitas vezes se deixam levar por esse tipo de discurso. E para terminar, eu queria mencionar aqui a fala da Maria Helena, que eu considero que foi muito importante, que é essa coisa, essa tragédia pavorosa que está vendo, esse verdadeiro genocídio que está sendo feito em Gaza por um psicopata chamado Benjamin Netanyahu, apoiado por outro psicopata chamado Donald Trump. É uma coisa absolutamente pavorosa o que a gente está fazendo, e agora fez agora no Irã, está fazendo no Líbano, que são verdadeiros monstros da nossa sociedade, que a gente precisa denunciar, e que agora, mais recentemente, incentivado por um grupo de criminosos no Brasil, vai lá e cria uma situação jurídica no seu país para justificar uma intervenção no Brasil, que foi isso de classificar os grupos criminosos do Brasil como entidade terrorista, tentando com isso justificar uma invasão, apoiado por um bando de criminosos que são esses dois irmãos que foram para lá.
Tá? Então, este horror que está acontecendo, nós precisamos nos colocar contra. Mas aí eu queria, para concluir, porque a nossa discussão tem a ver com racismo, dizer que existe esse racismo, essa elaboração racista a que eu me referi, que se utiliza primeiramente a religião, depois a ciência, contra a população negra do mundo, particularmente, mas existem outras elaborações, outras formas de racismo. Uma forma de racismo que é histórico na Europa, é o antissemitismo, que é o ódio ao judeu que foi construído ao longo da história europeia. E tem uma outra forma de racismo, que é essa que alimenta essas ações de Netanyahu, que é o sionismo, que é a ideia de que os judeus são um povo eleito, é um povo superior, um povo escolhido por Deus, e que por isso lhes dá o direito de fazer os palestinos. E é muito importante que se diga que não existe, por parte da maioria dos judeus em vários países, e também no Brasil, concordância com aquilo que está acontecendo na Palestina. Uma parte significativa dos judeus, eu destaco um que é um jornalista bastante conhecido, que é o Breno Altman, tem se contraposto diretamente, são judeus, e se contrapõe diretamente essa ação do sionismo, que é uma coisa absolutamente racista e monstruosa para a sociedade, e que se iguala que essa gente do Estado de Israel, dirigido por Netanyahu, está fazendo algo muito semelhante que o Hitler fez contra os judeus. Agora ele está fazendo contra os palestinos. Eu acho que a gente precisa se contrapor. Por isso é importantíssimo essa fala aqui da companheira Maria Helena. Eu acho que nós precisamos nos ombrear nessa luta, que também é uma luta contra o racismo. E, por fim, queria só agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, dizer que foi muito bom, espero sempre estar podendo contribuir. Muito obrigado, muito axé, obrigado.